Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 26 de maio, último domingo do mês de maio, e nós estamos animados com a força do Evangelho, com a pregação do Evangelho, com a vida cristã em profundidade, e ávidos por começar o programa de hoje e compartilhar com vocês dos textos maravilhosos. Hoje nós estamos já no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando velozmente pela história da igreja e hoje vai ter coisas aqui para a gente comentar. Quero saudar, além de vocês, quero saudar também meu querido irmão, pastor João Silveira. Muito bom dia, querido. Muito bom dia, querido bispo, muito bom dia, companheiros, e muito bom dia a você que está abrindo o seu receptor, seu celular, seu rádio, para participar conosco desse programa que é dedicado a vocês. Fazemos aqui por vocês, sabendo que também estamos gozando do que aprendemos a cada leitura que fazemos, a cada comentário que fazemos. São descobertas novas, tem sido muito agradável. Nosso bom dia a vocês. Muito bom dia, Eloide Nogueira. Bom dia, meu bispo, bom dia, pastor João, bom dia. Você que está aí, até aqui nos ajudou o Senhor nesse dia lindo, maravilhoso. Estamos no final do mês, né? Final do mês, e daqui a pouco você vai ter que reiniciar um novo mês dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí. Lodi, nós estamos aqui no capítulo 12 e logo no início a gente já tem umas falas muito interessantes, né? Queria sugerir que você começasse a fazer a leitura. Só uma relembrada, o que nós estamos caminhando, né? A gente passou no programa passado pela casa de Cornélio, aquela situação com Pedro, como o evangelho se abriu para os gentios, e depois como Barnabé foi buscar Paulo, introduziu na igreja, ensinavam, e isso gerou, na verdade, incômodo para os judeus. Este é o primeiro incômodo, depois da morte de Estevão, este é o primeiro incômodo que causa os judeus e que os romanos tentam aplacar esse incômodo com a participação de Herodes, né, que era o rei da Galileia na época, e resolve agradar os judeus maltratando os cristãos, né? É assim que o capítulo 12 é introduzido, nessa perseguição desnecessária, nessa perseguição atroz de Herodes sobre a igreja. E ele vai começar aqui o seu ataque brutal para angariar popularidade, porque era isso que ele vinha buscando, né? E o povo adere e a fama de Herodes cresce, isso envaidece, cria uma espécie de idolatria ao nome de Herodes, porque ele começa a corresponder, não é, a expectativa desastrosa que o povo daquele momento ali está sobre a vida da igreja, né? A igreja está prosperando, crescendo, há muitos adeptos aderindo à fé em Cristo. Inclusive sacerdotes, né? Inclusive sacerdotes, saduceus que obedeceram à fé, né? Entenderam, né? Eu creio que... É interessante, João, que eram justamente os saduceus que a grande diferença entre eles e os fariseus é que eles não criam em anjos e nem em ressurreição, mas é a pregação da ressurreição, daquilo que eles negavam, né? Eu acho interessante que meus radares ficam sempre atentos às pessoas que negam as coisas, né? Parece que a negação é uma afirmação, né? A negação é uma afirmação. Doidos para crer, mas tinham ali uma tradição que obrigava eles a negarem, né? Exatamente isso. Doidos para crer, mas havia uma tradição. Isso acontece muito. Eu posso falar isso do meu princípio cristão. Havia muitas coisas que eu não cria, na verdade, mas obedecia porque eram regras, estatutos e ensinamentos da própria denominação. Sim. E que eu não aceitava aquilo. Como hoje ainda há coisas que... Hoje eu vinha pensando nisso, que eu não vou relatar aqui. Mas, na verdade, esse Herodes parece-me que é aquele que foi punido, né? Morreu saindo verme por tudo enquanto é lugar, pelos olhos, pelos ouvidos. Eu acho que esse cidadão. E nós podemos dizer também que este é o começo da grande perseguição à igreja. Sim.
Só lembrando, João, você tocou na história do Herodes, que Herodes era um título, não era o nome de uma pessoa, né? Era um título de Herodes. Honorífico para quem governava, né? Sim, sim, para a região da Judéia, né? O da Galileia. Desculpe, da Galileia. Então, Herodes é um título. Você vai ver alguns Herodes aqui. Né? O mesmo Herodes, né? E aí fica uma certa para a Judéia era Pôncio, né? Oi? Para a Judéia era Pôncio. Se não me engano, o título para quem governava a Judéia era Pôncio. Pôncio Pilatos e etc, etc. Sim, vamos lá então? E foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Vamos dar uma paradinha aqui, Lloyd, senão vai se distanciar. Olha o que acontece. Herodes pôs na cabeça uma ideia. João, coisa difícil é quando há uma pessoa que põe na cabeça uma coisa, ainda que ela não exista, né? A gente põe muita coisa na cabeça, né, Lloyd? Põe muita coisa na cabeça, muitas ideias daquilo que nem existe. Ele pôs isso na cabeça. Eu estava conversando contigo ainda há pouco, eu dizia que pensamentos que não caminham adoecem, né? Se a gente não põe o pensamento para caminhar, a gente fica adoecido obsessivamente, porque qual é a grande questão dos pensamentos obsessivos? São coisas que a gente coloca na cabeça e não consegue tirar. E aquilo fica ali, roendo, remoendo, ruminando, ulcerando, né? Criando uma úlcera na alma, e vai sangrando. Herodes pôs na cabeça uma ideia. É um perigo a gente criar fixações em ideias, em imaginações, reforçada pela condição de que a sua popularidade estava subindo entre os judeus. Por que não dizer reforçado pela sua vaidade? Sim, exatamente excesso isso. De vaidade. Sim. O excesso de vaidade é tão perigoso quanto o sentimento criminoso, como o sentimento assassino. A vaidade em excesso, ela mata, ela perverte, é uma loucura. E aqui é o excesso de vaidade. O que na versão que tem a mão, diz, vendo que isso agradara aos judeus, que é um outro assunto que eu tenho a tratar. Agradou a quem? Aos judeus. Quem judeus? Aqueles que queriam, de toda forma, apagar a memória de Cristo na mente dos judeus. Aqueles que queriam apagar a história do cristianismo entre os judeus. A história de Cristo, né? A história de Cristo entre os judeus. Então já não eram os saduceus, já não eram os fariseus, já eram os judeus como um todo que estavam inquietos ou inquietados com a presença maciça, a operação do Cristo ressurreto na vida daqueles que criam. Sim. Então, assim, essa soberba gerada, né? A vaidade alimentada no coração de Herodes, ao crescer a popularidade dele, ao ver que ele tinha apoio da plateia, ele continuava avançando nos seus intentos, naquilo que ele colocou na cabeça. Pois é, fez a primeira vez, deu certo, subiu o número de like, né? Todo mundo colocou lá o joinha, então vou continuar reproduzindo do mesmo. O número de seguidores aumentou. Justamente, e isso também é uma norma hoje dentro da mídia, do Instagram. Tá dando certo. Sim. Geralmente, quando eu coloco ali uma foto e ele diz, olha, Lloyd, você está indo bem, faça mais do mesmo.
porque estão gostando, eles me mandam esse recado, né? Então, aqui não foi diferente para Herodes. Sim. Ele viu, subiu a minha popularidade, vou fazer do mesmo. Agora é a vez de Pedro, né? Tem um ditado antigo, bispo, diz que nós não podemos impedir do pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir de fazer ninhos, não é isso? Podemos impedir de fazer esses ninhos, mas Herodes aqui disse não, é uma obsessão, é o pensamento que é obsessivo, né? A mente obcecada, obsessiva, ela continua naquele mesmo ponto imaginário. Sofisticando a loucura. Olha que coisa linda, Lloyd, sofisticando a loucura. Nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que é certo dá certo. A gente precisa entender isso, porque assim, deu certo o que Herodes colocou na cabeça, mas não era certo. Não era certo. Isso não serve só para questões tão criminosas assim. Às vezes a gente adota determinadas condutas na igreja que dá certo, mas não é certo. Entende? Dá certo, mas não é certo. Se a gente não tiver essa noção do que é certo, a gente pode ser terrivelmente golpeado por aquilo que está dando certo. Nós vemos muitos movimentos se levantarem, não é? Porque aquilo está dando certo. Segundo essa ótica capitalista, né? Onde os objetos são de todas as ordens, até dos imateriais. Aqui, a economia que se tratava era a economia da vaidade, não era a economia do objeto. O objeto aqui, ele é material, ele não tem palpabilidade. E Herodes estava ali, se envaidecendo por essa popularidade, não é? Os sacerdotes que estavam obedecendo à fé não tinham tanta força assim, porque havia um povo. Assim, a gente dizer que todo judeu estava ali, a gente pode estar se precipitando, porque não estava, né? Não estava. Mas quando o texto generaliza, ele está falando de uma grande massa. Não é? Não era todo judeu. É como a gente querer crucificar todos os judeus a partir do presidente, né, do primeiro-ministro de Israel. Olha para lá e diz assim, não, todo judeu é igual a ele. Não é. E é muito perigoso quando nós colocamos nas nossas narrativas essa fala muito generalizada. Generalizada, todo mundo, nós... Todo crente é assim. Todo crente sempre, então é muito perigoso. Quem é esse nós? Todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Então, toda a igreja, né? Eu não acredito que... eu acredito que todo mundo... Então, muito cuidado. Quem é esse todo? Você sabe quem é esse todo? Você está se comprometendo numa fala muito perigosa. Você está colocando eu, e eu posso não estar fazendo parte disso. Você está se colocando... Quem são esse todo? É você? Então diga, eu. A gente sempre tem... Hoje, as nossas narrativas, nós precisamos sempre dizer... Eu faço isso, ou eu e a minha casa, mas não dizer todos fazem, todo mundo. Então, muito cuidado. E é aqui quando Herodes percebeu, a popularidade subiu, então todo mundo está de acordo comigo. Foi o que ele pensou. Já que minha popularidade subiu, então vou fazer mais do mesmo. E do mesmo, pense bem, matar João não tinha tanta expressão quanto Pedro. Pedro era uma expressão na igreja. O Tiago, né? O Tiago não tinha a sua expressão, mas não tinha a expressão de Pedro, né? A gente pode ver duas narrativas de Pedro. O discurso de Pedro a todos os judeus, lá no dia de Pentecostes, o discurso de Pedro lá dentro do templo, a ação de Pedro indo de lugar em lugar para supervisionar a igreja. Então Pedro era um líder. E para Herodes... Mas vai sobrar para ele, já. Mas aí como diz o malandro, perdeu o Playboy. Porque assim, parece que a atenção é do menor para o maior. Se aceitaram perseguir Tiago, né? Se houve popularidade nisso, agora a porta está aberta para atacar o líder maior. Isso mesmo. Porque quando mataram João Batista,
agradou a poucos e foi uma comoção, ou seja, aquilo foi um tiro no pé para o Herodes de então, né? É que a gente não lembra, João, que isso tá ruendo no meio do povo até esse momento aqui. A morte de João Batista, que a gente esquece na narrativa do texto, Sim. mas os efeitos dessa morte continua girando ali no meio do povo, que a grande maioria tinha João Batista como um profeta. Até os sacerdotes iam lá para ser batizados por João. Então veja bem, quem matou Estevão não foram as autoridades romanas, lembram? Ou seja, desde João Batista, parece que houve um certo recuo das autoridades romanas, aguardando o tempo certo para novamente tentar agradar os judeus. Mataram João Batista e isso não foi do agrado dos judeus. Aquilo foi só para satisfazer a loucura de Herodias e a vaidade do próprio Herodes, que eu acredito não ser esse mesmo Herodes. Sim, tinha lá o Agripa, o Antipas, né? Isso. Todos Herodes. Aquilo foi para agradá-los. E agora, como a morte de João não foi agradável aos judeus, porque temiam muito João, passou um bom tempo, talvez 15, 20 anos se passaram até que Tiago fosse morto. Agora a morte de Tiago já era por uma outra causa. Já não era pelo que Tiago dizia, ou já não era pelo que João dizia, mas Tiago foi morto como um bode expiatório, para um experimento. Sim. E o experimento deu certo, vírgula. Não era certo, mas deu certo. E resolvem pegar o cabeça. Agora nós vamos pegar o cabeça, aí os judeus vão bater palma, porque pegando o cabeça, ferirei as ovelhas, ou o pastor, as ovelhas se dispersarão. Vou matar Pedro e acaba com esse movimento cristão no meio dos judeus. E aqui aí quebrou a cara. Aqui também, matando Tiago, desarma um pouco o irmão, que é o João, né? Porque aqui os dois andam juntos, sempre estão juntos aqui. Vai abalar uma família, vai abalar o irmão, que também faz parte desse ministério. Né? Tem isso também, esse sentimento aqui de irmandade de João. Então, vamos seguir ou vamos... Espera aí um pouquinho. O que eu estou vendo aqui é assim... Eles vão prender Pedro, esperar passar a Páscoa para poder matá-los. O respeito religioso não era um respeito pela vida. Né? É pela tradição. Deixa só passar a Páscoa e nós vamos matá-lo. Vamos apedrejar esse cara. Né? A gente fala... o plano já estava montado para dar uma interrupção, um minutinho de silêncio, e logo a gente volta a atacar, né? Quanto nós fizemos isso nas nossas igrejas num passado recente? Quantas pessoas foram execradas? Já falei isso aqui, e eu não falo com recalque, mas isso me doeu muito. Quantos irmãos foram execrados, disciplinados lá de cima da tribuna, seu nome publicado por um ato em desabono da conduta da igreja, do preceito da igreja. E para se preservar essa doutrina, como se diz, a doutrina da igreja, o costume da igreja, não se calculava o efeito que isso ia provocar na vida daquele irmão que foi execrado publicamente. O que o bispo está dizendo. O respeito pela Páscoa é maior do que o respeito pela vida. Pela vida, exatamente. Pedro vai mofar no xadrez e dava bochicho, né? A Páscoa era que todo mundo ia para lá e tal. Estava todo mundo contente. Aí estava todo mundo contente, o bochicho estava feito. Que Páscoa então, maravilhosa, né? A sobremesa está no dia seguinte. Vamos ter a festa aqui, não vai ter um Pedro para perturbar com o discurso dele, aquele discurso fremente que ele fez lá no templo. Então Pedro já não vai estar aqui para fazer isso. É melhor prendê-lo, porque nós vamos ter uma Páscoa tranquila. E depois da Páscoa a gente dá um fim nele. Que loucura que a gente está enfrentando, né? Então Pedro está ali guardado vigilantemente, porque assim, dessa vez a gente não pode errar, né? Muitos soldados, né? 4 grupos de 4 soldados. Ou seja, desculpa aí, da área, essa é uma área que eu conheço, não eram soldados amontoados no mesmo canto, eram 2 na porta do xadrez, da porta principal, eram 2 na porta de entrada para o prédio do xadrez, eram 4, eram 4 grupos de 4 soldados cada um, 2 de um lado, 2 de outro, e em distâncias, porque um dava aviso para outro para evitar qualquer retirada, qualquer tentativa de
de resgate de Pedro, né? O que eles não esperavam era que havia uma igreja fervorosa orando, né? Opa, uma igreja orando, né? Intercessora, uma sim. igreja ali pronta. É isso, muitas vezes a nossa ação, né? A gente não sabe como reagir naquele momento, mas a gente sabe como orar, né? Naquele momento. E oração incomoda o céu e o céu despacha mensageiro para resolver, né? Que é aqui no versículo 5. Eu posso iniciar? Claro, claro. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Acho engraçado que o texto narra que Pedro dormia feito um bebê. Quando a gente tem confiança em Deus, João, ainda que o momento seja difícil, ainda que seja impossível, a gente crê na soberania de um Deus, ou do Deus dos impossíveis, e aí a nossa atmosfera interior, ela não entra na frequência da atmosfera exterior. Lá no último capítulo do texto que a gente está lendo, no capítulo 28, diz que Paulo estava preso em Roma, né? Mas ele pregava o evangelho com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Pregava e ensinava com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Porque a atmosfera interior daqueles que confiam em Deus, né? Eu gosto da palavra confiança. Ela nasce da palavra fiança. Confiança é ter um confiante, é ter um fiador. Tipo, um garantidor. Um garantidor. Se ele não pagar, eu pago, né? Então, Pedro está ali porque ele tem um confiador. Ele tem um fiador garantidor, que se ele não conseguir, ele então conseguirá. E por isso, quem confia em Deus, e a fé ela é implacável nesse sentido. Ela gera em nós, parece que não está acontecendo nada, embora o euroaquilão esteja bem ali, a gente consegue dormir sossegadamente como um bebê. E logo Pedro, né? Logo Pedro, esse homem tão agitado, tá tão louco, tão com a espada na cintura, que arranca a orelha de Malco. E não é, dormindo como bebê. É que a confiança não gera expectativas desesperadoras. A gente às vezes quer confiar, mas a gente mesmo faz a confiança da gente e gera a expectativa do que vai acontecer. Normalmente é isso, nós queremos confiar, gerando expectativa do que vai acontecer e dizendo que estamos confiando. Sim. Quem confia não gera expectativa. Sim. Quem tem fé não gera expectativa. Gera esperança, né? Gera esperança. Abraão caminhava por toda Canaã por fé. Saía dali, dava fome, ele caminhava, mais adiante estava o Egito com pastagem para o gado dele. Sim. Entendeu? A situação se abatia, o medo de perder a vida, ele resolvia de uma forma muito tranquila. E Deus cuidava do assunto, dizia: não mexe com essa mulher, que essa mulher tem dono. Ou seja, quem confia na verdade em Deus, não é uma noite turbulenta, não é uma tempestade. Gente, aquela história que nós vamos passar mais adiante de Paulo, 3 dias e 3 noites. Sem sol, sem lua, sem nada, só tempestade, só pancada no barco. E Paulo está lá e de manhã ele diz assim para o comandante: o Deus a quem eu sirvo esteve comigo nessa noite me contando o que vai acontecer. Fica tranquilo. Gente, quem confia em Deus... Poxa, Pedro estava ali com uma confiança tão serena, tão agradável, tão gostosa, que aconteça o que acontecer, eu sou dele e vai acontecer o que ele quiser. Sim. João, quando a gente adquire a dimensão da fé,
as coisas ficam mais simples, ficam mais serenas. A gente sabe que Deus está no controle e aconteça o que acontecer, estará no controle de Deus. Se eu tiver que morrer, morrerei em Deus. Se eu tiver que mudar de padrão, em Deus eu mudarei de padrão. Se eu tiver que me enriquecer, em Deus me enriquecerei. Se eu tiver que me empobrecer, em Deus empobrecerei. Não é um problema. Estar em Deus é a segurança que a gente tem, é a esperança que a gente tem de se manter vivo e operante. Não? É a síntese de Paulo, aprendi a estar contente. Sim. Faltando... Exatamente, João. Aprendi. Então, aprendi o que? Aprendi a confiar. Sim. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Estávamos falando que Pedro está confiante ali na prisão, dormindo, feito um bebê. E me lembro que domingo próximo passado, eu dizia para a igreja que as pessoas mais bonitas que eu encontrei são aquelas que conhecem a derrota, conhecem o sofrimento, conhecem a luta, conheceram a perda e encontraram o seu caminho para sair das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e compreendem a vida que as enche de compaixão humilde e profunda inquietação amorosa. Pessoas bonitas não surgem do nada. É o que está acontecendo com Pedro. Está nascendo uma pessoa bonita, né? Aquele truculento está aprendendo a dormir sossegadamente. Eu tive momentos na minha vida que eu tive tanto medo de circunstâncias, João e Lloyd, momentos em que eu perdi a noite de sono, momentos em que eu me inquietei, momentos em que eu conturbei a minha mente de tal maneira e eu vi Deus me mostrar uma rota de saída ao pensar de forma diferente. Quem confia em Deus, por isso a gente é sossegado quando a gente confia em Deus, porque a gente encontra uma rota de saída, João, alternativa, que faz a gente sossegar. Porque assim, se tiver que ir, vai. Quem confia em Deus não sai no momento do aperto para orar. Eu costumo dizer, já vem com a sua fé carregada, já vem com o seu coração carregado de fé e segurança. Não sai desesperadamente, vamos orar. Ele já orou, ele já está orado. Já está orado, ele parte com maior tranquilidade para o que vai acontecer. Uhum. Eu lembro que logo no princípio da minha carreira na segurança, eu tive um embate difícil e o elemento em que eu fui deter estava com a faca na mão e eu nunca lembrei que ele já havia lesionado 22 pessoas na área. Era um exímio lutador de faca. Uhum. E quando eu mando um estagiário meu algemá-lo, ele saca da faca. Eu lembrei imediato quem era ele. Eu corri na direção dele, olhei para ele. Ou seja, eu estava expondo um colega estagiário à morte, porque ele era um lutador de faca. Mas eu cheguei com tanta confiança, olhei diante dele, dei um grito para ele, ele olhou na minha cara, soltou a faca no chão, levantou as mãos. Tudo bem, seu Silveira. Eu entendi que ali não era uma ação da minha expertise profissional. Aquilo foi a fé, aquilo foi a segurança que a gente tem, a presença do Espírito Santo, porque aquele homem já havia lesionado 22 pessoas, só inquérito ele respondia 8 no 5º distrito. Uhum. E de repente, a hora que eu percebo que a mente se abre, que eu expus um colega à morte, eu corro na direção e dou um grito a ele, a hora que eu gritei, ele levantou a cabeça, olhou para mim e jogou. Ou seja, quem tem fé, quem está seguro da sua missão, do que está fazendo, não precisa cair em desespero na hora difícil. Uhum. Basta acionar o gatilho. Uhum. Não foi o gatilho do 38 que eu tinha na mão que eu acionei, não. Uhum. Foi o gatilho da fé, só disse. Eu estava realmente com um trabuco na mão, mas não foi o trabuco que eu mostrei para ele. Eu só dei um grito, ele levantou a cabeça. Tudo bem, seu Silveira, jogou a faca no chão, levantou as mãos. Imediatamente eu trouxe para ser algemado. Uhum. Coisa espetacular, João, é quando a gente se move em Deus.
né? Se move em Deus. Há um fenômeno que acontece dentro dessa cadeia, né? Você acabou de ler, quando um anjo aparece, enche a cela de luz e as cadeias que estavam... Olha só, não tinham só os 4 homens de guarda, mas tinham cadeias nas mãos e nas pernas. Nas mãos e nos pés. Era 2 pares de algema. 2 pares de algemas. E a dos pés era mais no tronco. Uhum. Eram troncos. Não era ele não podia se locomover. Uhum. Ele estava com os pés presos em cadeias, não podendo se locomover. Uhum. Sim. O fato é que o anjo tinha a chave daquelas cadeias e elas se partiram. E é engraçado, vai se arrumar. Vai se arrumar, coloca o sapato no seu pé, porque é hora de sair, não é? Esquece da roupa, te veste, vai arrumado. Sim. Para onde você vai, você precisa estar bem. Sim. Enquanto isso, há uma igreja fervorosa orando. Só Deus sabe o que eles estavam orando. Talvez pedindo a Deus que devolvesse Pedro, coisa parecida. Ele já tinha o impacto da morte de Tiago, né? Perder mais um agora. Penso que nossa oração ela é capaz de mudar destinos, de alterar rotas. E elas precisam ser bem dimensionadas. Lembra que ele dizia, Senhor, olha para as suas ameaças. Lembra, em algumas orações da igreja, é citado aqui o texto em que eles oravam. Senhor, agora olha para as suas ameaças. Ou seja, a gente está aqui te clamando, te buscando. Ainda nós temos aqui, João, o primeiro portão automático lançado na história, né? Portão de ferro. Portão de ferro, mas automático, né? Vamos lá, Lloyd. Xadrez, desculpem, algemas que se abrem pelo comando de voz, né? Verdade. Algemas que se abrem pelo Inteligência artificial funcionando aqui. Sensor de sensibilidade. Sensor de sensibilidade. É interessante que aqui diz que Pedro estava sob severa vigilância, mas sob também fervorosa oração. Sim. Severa vigilância e fervorosa oração. Sim. Né? Aquele povo, aqueles irmãos que ali estavam atentos a tudo que está acontecendo. Porque muitas vezes não é reunir para orar, é saber por que orar, né? Por que orar? Muitas vezes, vamos orar. Muitas vezes é uma questão de movimento. Vai me tira da minha casa, me tira do meu horário de serviço, alguma coisa. Vamos orar, vamos nos juntar para fazer número. Ora para mitigar o medo, né? Mas por que mesmo nós estamos reunidos aqui para orar? Por quê? Tem um planejamento de oração, de intercessão. Objetivamente. Existe um objetivo, as nossas orações, elas são objetivas, ela tem ali um calendário, porque é pela família, pela nação, ou muitas vezes vamos orar apenas repetidamente por aquilo que Deus já até respondeu. Então temos que prestar atenção, continuamos orando por aquilo que Deus já respondeu, que foi o caso de Pedro. Pedro chegou, a oração já estava respondida, mas eles não continuavam orando, talvez pelas mesmas coisas, sem acreditar que já estava, né, a resposta já estava ali. Já estava acontecendo. Sim. Então, assim, vamos orar, mas vamos ter cuidado, vamos nos reunir para orar. Será que a oração que hoje oramos necessariamente vamos ter que repeti-la na semana que vem? Porque muitas vezes fica chato, eu lhe confesso, bispo. Muitas vezes aquilo fica chato, a gente reunir para orar sobre as mesmas coisas e nós não evoluímos na abrangência do que vamos orar. Nós não saímos daquele nível, todo o tempo ao redor do nosso umbigo, da nossa casa, dos nossos filhos. Enquanto isso, temos outras coisas para orar. Temos que crescer o nível da nossa oração, né? Para que possamos alcançar também respostas abrangentes. É tão bom quando o fulano me liga e diz, olha, a oração já foi respondida. Tudo bem, não vamos mais orar por isso. Já foi respondido. Vamos agora tomar outros rumos, né? Outras dimensões na oração. Porque eu confesso que muitas vezes é chato ficar orando todo o tempo por aquilo ao redor do nosso umbigo. Lloyd, é porque erroneamente se interpreta o texto orar sem cessar.
erroneamente se interpreta esse texto. Orar sem cessar, ou seja, todo dia eu vou te pedir. Eu li, está fora do eixo da história, mas eu li, quem leu aquele livro Mais Puro que o Diamante, a escritora do livro, ela fala sobre o pedido de um casamento. Você pede a Deus um casamento e fica todo dia orando, pedindo pelo mesmo casamento. Aí ela faz a seguinte analogia. Que tal você chega na empresa, acerta o seu serviço, assina a sua carteira, recebe as regras da empresa. Eu recebi uma cartilha uma vez no supermercado que fui trabalhar, numa rede, e dá todas as regras que você tem que estabelecer. Ela disse que tal se todos os dias, ao encerrar seu expediente, você chega na porta do departamento financeiro. Pois não, estou lembrando que você tem que fazer meu pagamento no final do mês. A empresa vai lhe despedir. Então você não precisa todos os dias estar lembrado que já foi acertado aquilo. Ela faz essa lembrança sobre o pedido de um casamento. Você quer ter um casamento feliz, você quer ter certeza de que vai acontecer? Traga com Deus, converse sobre ele e deixe que no tempo certo acontece. Orações acontecem depois de anos, mas elas têm a certeza. Dizem que o Moody orou por um amigo 20 anos, e depois de 20 anos que ele morreu, esse amigo se converteu. Eu era criança e eu ouvia o meu pai orar, dizendo: Senhor, salve os meus familiares. E enquanto ele viveu, só tinha ele e um sobrinho. E hoje é incontável o número de familiares do meu pai que se renderam a Cristo depois da sua morte, anos, e vem continuamente acontecendo. É como tu estás dizendo, essa questão de ficar repetindo, batendo a mesma coisa, é de quem não tem confiança, é falta de fé, são orações volúveis. Aquilo que eu disse da vez no programa passado. São orações que não têm consistência. A oração caminha junto com a fé. Então está respondido. A igreja estava orando, como ela ainda não tinha a consciência do que tinha acontecido, talvez quando Pedro chegou, que bateu na porta, que abriram, eles foram orar glorificando, agradecendo a Deus pelo que já havia acontecido. Pronto. Sim, Pedro está ali sem acreditar, né? Sem acreditar. Será que eu estou sonhando? Mas depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar. Isto é real. O Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Só um instantinho, Lloyd. Gente, essa coisa do espetáculo sempre é muito, muito perigosa, né? Na verdade, nós temos vivido uma época em que os espetáculos comandam a vida. Deixam de viver as questões simples da vida, não valoriza a simplicidade, não valoriza o canto do pássaro, o pôr do sol, a lua que... João, quanta gente está perdendo a sensibilidade de ouvir a sinfonia dos grilos e dos sapos, de ver a beleza de uma lua posta sobre o céu, de observar a beleza das ondas do mar, o movimento das águas do rio. Deixam de ver a beleza da simplicidade para se ocupar com grandes espetáculos, como se os espetáculos contornassem a vida, né? Pedro aqui era o Judas de sábado da Aleluia. Era o Judas de sábado, era depois da Páscoa, né? Estava sendo apresentado. Não sei se isso não era figura. O Judas hoje não é a figura frustrada de que Pedro seria. Pedro seria apresentado para o espetáculo. Era o Judas de sábado da Aleluia. Né? Cara, é incrível como a multidão gosta de pão, vinho e circo, né? Dá pão, vinho e circo. As ações políticas hoje, né? Não importa não só de políticas governamentais, mas das políticas institucionais, é oferecer pão, vinho e circo. Era o que a multidão estava esperando para dar sentido à vida. Gente, o sentido da vida está nas coisas mais simples que ela produz. Está na beleza de um abraço, está na beleza de uma fala provinda do oráculo, está na beleza da própria natureza que está ao nosso redor.
E a gente fica com essa coisa que, se não tem um espetáculo, a vida não tem sentido. A vida não é vivida no meio dos espetáculos. E esse povo desnorteado, né, como uma multidão que não sabe para onde vai, fica esperando um espetáculo para que a vida ganhe seu brilho, sua beleza. Não está aqui, gente. Não está no espetáculo, por favor. Vivamos vidas mais simples, como convém aos santos. Aqueles que foram chamados para caminhar com Jesus são aqueles que veem beleza na simplicidade. Se você espera e precisa de um espetáculo, é como culto. Às vezes, a gente tem a ideia de que o espetáculo cultico é que dá sentido ao culto. E culto não tem a ver com espetáculo, né? E às vezes a igreja dá sentido ao culto e a caminhada da igreja, Sim. o espetáculo que sai. Tudo se resume na mensagem que sai da tribuna, espetaculosa, né? Sim. O culto é espetacular, mas não é espetaculoso. O culto é o lugar de se entregar, de se dar. A gente perdeu, a gente vai às vezes para um culto para receber, não para dar. Né? E cultuar não é o lugar de se receber, é o lugar de se dar, de se entregar. Recebe em casa, se recebe... Pela vida, João. Pela Deus vida. Cuida da gente até quando a gente está dormindo, né? A Bíblia diz, o Salmos, que aos seus amados ele dá... Enquanto dormem. Enquanto dormem. Sim, enquanto dorme aparece um anjo E que cria um portão automático, não é não? E Pedro aqui ele reconhece, ele disse, o Senhor enviou o anjo, me livrou. Aham. Ele disse, ele reconheceu na hora, ele não deixou para depois. Sim, Lorde, era o Livramento do portão Senhor. de ferro da entrada da cidade. Não era a grade da cadeia, era o portão de ferro da entrada da cidade. Ou seja, era um portão pesado, fortificado, né? E ele se abre automaticamente. No comando de Deus, há coisas que automaticamente... A beleza do sono. Foi na beleza do sono. Não foi no jejum, foi na beleza do sono. Não foi numa vigília de um sono de madrugada. tranquilo. Não foi num sono perturbado. Né? Foi num sono tranquilo, dormindo feito um bebê, que as coisas... Gente, a gente precisa aprender a dormir feito um bebê. Melatonina é bom, mas é bom que a gente também durma sem melatonina. Né? O que Abraão estava fazendo quando os anjos chegaram para conversar com ele? Caminhando, fazendo suas atividades. Sim. Não acordaram. Outros estavam trabalhando, outros estavam dormindo... E a multiforme graça de Deus. Pronto, Sim. não tem outra explicativa. João, já é assim. os sinais seguem os que creem. Isso mesmo. Já era a segunda experiência de Pedro quando ele estava dormindo, né? Lá na casa de Simão Curtidor. Sim, Deus falou com ele ali, né? Ele com fome, dormindo, ele teve aquela visão. E agora o Senhor aquele dormindo como um bebê. Ele está achando que está tendo uma visão de novo, né? Não sabe que o negócio já aconteceu. Já aconteceu. Há coisas... Eu me lembro sempre do cativeiro babilônico, quando Jeremias escreve uma carta para os do exílio, dizendo, eu tô para fazer uma coisa nova e vocês ainda estão olhando para a tragédia, né? A gente não se abre para o novo, não se abre para coisas que já começaram a acontecer. Daí a gente não dorme feito um bebê. Melatonina não vai dar jeito. Não. Né? E no dia seguinte, sempre tem um dia seguinte para quem não dorme. Corpo quebrado, isso mente mesmo. perturbada, uma noite sem sono, né? É uma noite que deixa a mente perturbada, né? A química cerebral, ela fica comprometida, né? O corpo fica perturbado, o cérebro fica perturbado, o corpo e a mente fica perturbada, né? Então, assim, é bom a gente aprender a descansar em Deus, né? A repousar na sua provisão. Mas, vamos lá, estamos continuando aqui. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta do pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo, disseram, mas ela insistia em sua história.
ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua batendo a porta. Vamos dar uma paradinha aqui, porque a gente vai se distanciar de umas coisas. Só lembrando que essa Maria era mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Né? Era a mãe de João Marcos. Ou seja, João Marcos já estava ali, né, comendo dessa vida era uma célula cristã, de oração, ativa, né? Então, assim, quando o Rod vai lá e vê que é Pedro, ela fica tão feliz que ela até esquece Pedro na rua, né? Oh, meu Deus do céu! E a igreja que recebe a notícia que estava orando também está desapercebida disso, não é? Porque ela não acredita, acha que Rod teve uma alucinação, não é? Imaginação. Uma imaginação, tadinha, pirou. Acho que ela ouviu de tanta gente orar, isso entrou na cabeça dela e ela está vendo fantasma agora, né? Tem uma versão que é o fantasma dele, né? É o fantasma dele. E durante todo esse tempo, enquanto eles lá estavam, não é. E Pedro lá na rua. Pedro na rua, dando bobeira, contando de pegar ele de volta e lançar de novo na prisão. Não colocaram uma tornozeleira nele, não podia achá-lo, né? Ficou lá insistindo, batendo na porta. E finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com gesto, calma gente, calma. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu, digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Ao raiar do dia, a cadeia estava em polvorosa. Onde está Pedro? O que aconteceu com ele? Queriam saber. Herodes mandou que trouxessem Pedro, e como ninguém sabia onde ele estava, nem conseguia explicar o que havia acontecido, os guardas é que foram executados. Cortem a cabeça deles, ordenou. Cansado da Judéia e dos judeus, Herodes foi de férias para Cesareia. Oh, meu Deus do céu. Acho engraçado. Quando vem um problema, vou tirar férias, né? Não estou ali para resolver. Já estava cansado, porque assim, havia mesmo um esgotamento social. Estava todo mundo cansado. E Herodes também, com um problema que ele não encontrava solução. Acho engraçado que a história se repete, né? Pessoas cansadas que estão ali com problemas para resolver e fogem. Não era umas férias merecidas, era uma fuga por não saber resolver esse problema que agora está inquietando o seu reinado na Judéia, né? E ele vai lá para Cesareia, tirando férias, na casa de campo de Cesareia. A fuga... João, eu tenho dificuldade de confiar num líder que, quando está enfrentando um problema, ele foge. Líderes que fogem não são confiáveis, porque líderes precisam ficar, enfrentar e resolver. Mas, bispo, a gente está tratando de um homem que vivia da fama e do aplauso. Sim. Não havia consistência na sua vida. Ele vivia de fama e de aplauso. Não era um governador consistente. Era um vaidoso. Sim. Quando ele foi conversar com Pilatos, ele foi cheio de vaidade. Foi. Então percebe-se aqui que era muito mais vaidoso do que governante. É verdade. Essa vaidade, João, é uma vaidade que permeia o coração do ser humano, né? E a gente precisa estar atento para que ela também não permeie o nosso coração, porque é susceptível ao coração do ser humano viver dessa natureza. Você falou de um governo sem consistência, e governos sem consistência, esteja onde estiver esse governo, no mundo empresarial, no mundo eclesiástico, no mundo político, em qualquer área da vida, uma empresa cuja liderança não tem consistência é uma empresa fadada à derrota.
Igualmente, uma igreja é fadada à derrota quando não se tem consistência. E eu entendo que a vaidade é um atributo de Satanás. Quando ele se apresenta para Eva e a faz cair, o que foi que consumiu o coração de Eva? Vaidade. E viu a mulher que aquilo era agradável. A vaidade, para mim, parece que é a caatinga do diabo. Ela chega junto. Quando ele se apresenta, ela já está ali. Ela é silenciosa, né, João? É muito silenciosa. Vai entrando no coração. E corrói. Né? Não passa pela mente, ela vai direto... Não tem filtro. Não tem filtro. Filtro. Não passa pela consciência. Ela atravessa e vai direto ao coração, a essa sede dos sentimentos, né? E quando você percebe, pessoas boas, gente fina, mas que a vaidade entrou no coração. Quero recomendar um filme, não sei nem onde se encontra hoje, O Advogado do Diabo. É um filme excelente, né? Um filme excelente para a gente refletir sobre isso. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Muito bom dia, queridos. Nós estamos no terceiro bloco da nossa programação, nas férias de Herodes, né? Herodes vai lá para Cesareia, tira férias, enquanto a tensão está ali na Judéia. A coisa está tensa porque sua reputação começa a ser estremecida, né? Porque o intento de acabar com a vida de Pedro está indo pelo ralo. Pedro é levado para fora, ninguém encontra Pedro, porque assim, não é que não procuraram, é que não encontraram Pedro e ele estava bem ali. Estava na casa de João Marcos, né? A Maria o acolheu por lá. E Herodes está vendo sua popularidade para o ralo, ser questionada, sua reputação ser, de alguma forma, estremecida, porque assim, cara, o cara que diz que ia solucionar o problema não está conseguindo. Ele está cansado, né? Pressão sobre ele, ele vai tirar férias. O cara que é aplaudido de pé pela morte de Tiago, de repente ele quer dar mais ibope ao seu governo e é decepcionado pela fuga de Pedro, pelo desaparecimento misterioso de Pedro. Está perdendo seguidores, sem likes. Aquilo ferrou com a vida dele, na verdade ferrou com a vida dele. É tanto que ele ficou tão indignado que mandou matar 16 soldados. Sim. Só porque teve seu plano frustrado. E pessoas com plano frustrado, ele executa qualquer um que estiver à sua volta. Pessoas decepcionadas com as suas loucuras, com os seus acervos, eles desconsideram quem está por perto. Sim, não sabe lidar com o seu fracasso, né, João? Desconsideram quem está por perto. E Herodes manda matar 16 soldados. Sim. E aborrecido, aí aproveita a situação com o pessoal de Tiro e Sidom, que não sei por que o desgostaram também. E aí a situação pegou para ele, ele resolve fugir, como disse, foi embora de férias para Cesareia. Sim, nem todas as férias são merecidas, né? Às vezes são verdadeiras fugas para não enfrentar a situação que ali está. Muito bem, nós vamos continuar agora com o episódio da morte de Herodes, né? Versículo 20. As coisas não iam mesmo bem para Herodes. O povo de Tiro e Sidom fazia oposição a ele, mas pediram a Blasto, braço direito do rei, uma audiência com Herodes. Uma delegação tentaria de boa vontade acertar a situação. O motivo é que dependiam da Judéia, porque vinha dessa província seu suprimento de comida, e a situação estava se tornando insustentável. No dia combinado, Herodes, vestido a rigor, tomou seu lugar no trono e os encantou com o seu linguajar pomposo e vazio. O povo também contribuiu com a sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. A voz de Deus! A voz de Deus! Cara, vamos dar uma paradinha aqui. Olha que loucura que a gente está vivendo. Os caras estão indo de boa vontade, que é o que o texto nos narra, estão indo de boa vontade para conversar com Herodes, e a recepção que eles têm é uma fala vazia. É um discurso pomposo e fala vazia, que não tinha a mínima consistência. Olha o que Herodes faz.
se veste no seu melhor traje, se repimpa, como diz o caboclo, está lá pomposo toda a vida para receber esses caras que vêm com boa vontade. E Herodes, como um bom estelionatário da vida, está com uma boa conversa. Porque vocês já perceberam como é que o estelionatário faz, né? Ele se veste bem, fala bem, tem o poder de convencimento, mas seus intentos, né? Seus intentos são desastrosos. Malévolos. Meu Deus do céu. E Herodes leva essa gente toda no papo. Parece que Herodes, aqui, que subtende-se aqui na leitura, é que Herodes, na verdade, Pilatos deve ter morrido e Herodes assume todo o governo de Israel, né? Já está da Judéia a Galiléia. Ele era governador da Galiléia pela morte de Jesus. Mas parece que ele já sobe aqui para a Judéia, já tem ingerência em todo Israel, em toda a Judéia. E está querendo levar todo mundo. Na verdade, gente, é triste a gente ser governado por alguém vaidoso, a gente ter um líder na igreja cheio de vaidade, que quer glória, que quer aplauso, que quer presente, que quer honra além da devida. É triste, e isso estava acontecendo, e o pior não é com quem não faz, é com o próprio vaidoso. O fim de Herodes aqui não está agradável, né? A soberba, e especialmente quando mexeram com a divindade, quando disseram foi Deus. Sim. Essa cota de... João, é um problema sério, né? Eu acho que é Freud quem diz assim, que a gente nunca se torna tão vulnerável na vida da gente diante de um elogio. O elogio nos vulnerabiliza, nos remete a um posicionamento que, se a gente não for sensato, a gente pode caminhar com essa cota de falsidade. Não que todo elogio seja falso, né? Não é isso que eu estou te dizendo. Mas estou falando sobre estas cotas de contribuição, de louvores insinceros, e ainda mais essa cota excessiva, né? A voz de Deus, a voz de Deus. Não tem como não inflar. É preciso muita humildade, e nem só humildade. É preciso, na verdade, ser habitado pelo Espírito Santo para entender que, mesmo sendo sincero o elogio, ele é perigoso. É preciso ter, na verdade, aquilo que Pedro faz diante de Cornélio, que levanta. Se levanta, eu sou judeu, raça superior, mas aqui não. Aqui nós somos iguais, dois homens tementes a Deus. Você teme a Deus, eu temo e executo as suas ordens. Então, é preciso ter, na verdade, estar dominado pelo Espírito Santo, ser a habitação dele, para não cair na vulnerabilidade do elogio, da vaidade trazida pelo elogio. É muito perigoso. Sim, eu sou a favor da viralização dos elogios. Agora, há elogios que não cabem. Há elogios que desviam até o caminho do justo, se ele bobear. E é sobre isso que a gente está tratando. Não de um elogio que contribui, que faz a pessoa se encontrar, que a notícia que eu recebo de mim, que eu, em algum momento perdido, reencontro o meu caminho. Esse tem que ser viralizado. Que vem como um feedback. Vem como um retorno. Cara, eu estou me perdendo desse meu caminho, né? A exortação trata disso. Exortar é colocar para cima. Exortar não é redarguir, exortar não é punir, não é ser severo. Exortar é colocar para cima. Então, todo movimento de exortação é um movimento de reencontro comigo. Agora, no caso específico, havia uma cota de falsidade. E essa cota de falsidade se tornou perigosa porque nessa cota foi um exagero muito grande. A voz de Deus, a voz de Deus. Porque, assim, pelo que me parece, Herodes era um cara que tinha um bom argumento. Ele falava bem, era convincente, era carismático.
Tanto que, cara, ele vai se vestir da melhor maneira possível, Uau. vai se sentar no trono, lugar de intimidação, né? Vai se sentar no trono, vai ouvir os caras e vai sustentar um discurso lindo, maravilhoso e vazio. Nós estamos vivendo uma era, né? A era do discurso, né? A era do discurso é essa era da oratória sem qualquer aprofundamento. Palavras bonitas, floreadas, mas completamente vazias de sentido. E para sentir o vazio dessas palavras, que é aquilo que eu acabei de falar, para o cristão, é preciso realmente estar com o Espírito de Deus, porque lembra o que salvo engano, é lá em Apocalipse, não, Jesus Cristo que diz que, se possível, enganaria até os cristãos. Sim. Se possível, enganaria até os cristãos, são tão ardilosos nos seus argumentos, os próprios eleitos seriam enganados. Então é preciso, na verdade, estar atento, por isso é que o próprio Jesus diz, vigiai e orai, e diz um certo padre, eu concordo com ele, vigia a tua vida e ora a Deus. Vigia o teu comportamento e ora a Deus. Mas vigia o teu comportamento, porque é muito suscetível, nós seres humanos. Tem que vigiar até o pensamento. Se descuidar um pouquinho, até o pensamento, se descuidar um pouquinho, a gente é inflado por essa vaidade boba. E eu até quero supor aqui que essa questão de Herodes era realmente querer estender o seu domínio por todas as circunvizinhanças. E era possível que os de Tiro e Sidom tivessem feito esse elogio barato para ele, exatamente para inflar o seu ego e ganhar dele o que queriam. Eles precisavam, na verdade, do beneplácito do Herodes, porque eles se abasteciam do país de Israel e sobre o governo de Herodes. Talvez por aquela questão do Ágabo, né, quando previu a fome, já estivesse acontecendo, e eles se abasteciam. Então, elogiar qualquer um para ganhar favor é muito simples. Sim. É muito suscetível de acontecer. Elogiar para obter o favor, vou bater palma, vou elogiar esse bobo, que ele vai terminar cedendo aquilo que eu quero. Depois ele que se ferre se quiser. Sim. E foi o que aconteceu. Sim. Um bom orador, né? Como o bispo falou, a importância da vestimenta impressiona, né? Impressiona. O povo aqui estava impressionado, disse que ele foi se O vestir. perfume pode não ser bom, mas se a embalagem é bonita, Ele atrai. se vestiu, peraí, eu tenho que me vestir, porque ele sabia como agradar o povo. Ele foi se mascarar, vestir de rei, né? Que o rei tinha que se apresentar ao povo vestido de rei, né? Para encantar o povo, e com um linguajar pomposo. Isso aqui, ele era um bom orador, mas vazio. Havia no exército de alguns generais romanos uma figura muito impressionante. Quando eles voltavam vitoriosos de uma batalha, que passavam ali pela Estrada do Triunfo, né? Havia um personagem contratado pelo próprio general que ia na biga junto com ele, entrando na Estrada do Triunfo. E a missão dessa pessoa era um escravo, às vezes um soldado, que estava ali para dizer para o general: não acredite neles, eles estão mentindo. Porque era a ovação do general. É imbatível, ele é o maior. Né? Era a entrada do triunfo. Né? E ali aquele personagem dizia para ele: não acredite neles, eles estão mentindo, para que o general não se tornasse vaidoso, arrogante, presunçoso e fosse vulnerável para a próxima batalha. Ele estava ali para desmentir a cota de falsidade que sustentava a ovação do povo, né? Porque, cara, o dia que a gente acreditar que a gente está no lugar mais especial do que todos, esse é o lugar que a gente vai ser demovido desse comido céu, de bicho. Né? Vai ser comido de bicho. É o que já. Olha só o texto seguinte, acho que é o versículo 23, né? Foi a gota d'água. É isso, bispo? Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Sim, a gota d'água sempre vai chegar. A coisa vai pingando, vai pingando, vai pingando, mas tem a gota d'água. Aquela gota que vai transbordar o copo. Nunca espere
a última gota. Antes que isso aconteça, dê destino à tua vaidade, porque vai chegar um momento que a reprovação inevitavelmente vem. O grande problema de Lucifer não foi dele ser bonito, anjo de luz, de comandar corais. O grande problema dele foi que ele quis ser como Deus, tornando-se a semelhança de Deus. Todo homem, todo ser humano, todo crente, João, que a sua santidade, entre aspas aqui, sua santidade, tem essa finalidade de se parecer com Deus, ele vai se parecer mais com o diabo do que com Deus. A gente se parece com Deus na humanidade da gente, na humildade da gente. É aqui que a gente fica parecido com Deus, quando a gente é perfeitamente humano, vulnerável e humano. Herodes não está vulnerável, ele está se alimentando dessa cota excessiva, e aí a última gota, né? A gota d'água. Deus farto da arrogância de Herodes, né? Deus farto da arrogância de Herodes. Deus enviou um anjo para feri-lo. Herodes não dava nenhum crédito a Deus. Assim, ali ele caiu, podre até a alma, de modo horrível, morreu comido de bicho. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Depois de entregar as doações à igreja de Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram a Antioquia. Dessa vez, levaram João, também chamado Marcos. Vamos parar aqui. É aqui que começa a história de João Marcos, ainda um menino inexperiente, meio aparentado com Barnabé, né, me parece. Tinha uma relação familiar aí. E ele entra agora para a história como alguém que vai compor essa missão, essa equipe apostólica, né? Voltando para Antioquia. Cara, essa coisa do Herodes ter caído morto, né? Porque um anjo o feriu, não é muito comum um anjo ferir, mas esse anjo o feriu e ele morre de uma infecção generalizada, né? De uma forma tão exposta, tão grotesca, Sim. que terminou caindo o temor naquela região. Não foi uma morte comum, não foi um infarto de miocárdio, não foi um AVC. Foi uma morte sugêneres, algo que nunca tinha acontecido, talvez, para provar, para ver exatamente, para sentirem que foi a mão de Deus. Aquele Deus que ele estava querendo ser, ou que se deixou envaidecer por isso, né? Mas só fechando na questão de Herodes, só para fechar o capítulo, eu lembrei daquela expressão de G.S. Quirino. O texto aqui diz que ele era um discurso lindo, mas vazio, né? É o que G.S. diz, o raso não tem fundura. Nenhuma profundidade. Sim. João, há pessoas que para parecerem profundas, e elas são como poças d'água, elas movimentam essa poça para que a poça escureça e dê a sensação de que ali tem água funda. A gente desse jeito, que a pompa do discurso é um grande movimento na água dessa poça para parecer que ela é profunda. Depois de assentada, vê que não tem fundura nenhuma. Não tem fundura nenhuma. João, assim, nós temos ouvidos apurados. Nós estamos escutando o tempo inteiro gente falando coisas. Outro dia eu ouvia, nesses TikToks da vida aí, né? Eu ouvia um cara anunciando uma coisa tão simples, tão pequena, tão singelinha, mas assim, não tinha profundidade. E ele deu um giro ao redor disso para parecer profundo aquilo que era raso. Olha o tamanho da revelação, olha a revelação, sabe, chamando a atenção para uma profundidade que a razoridade não lhe dava sentido. Não dava nem nos artelhos. Meu mano, nós que temos ouvidos exigentes,
nós que não temos espírito de crítica, mas que somos críticos, analíticos no nosso ouvido, a gente vê tanta coisa, tantos discursos de Herodes. Eu não atribuo isso a nós, eu atribuo, na verdade, ao espírito que há em nós que nos faz a perceber essas coisas. Sim, eu não tenho dúvida disso. Porque a gente também é suscetível de se envaidecer, de concordar. Surgiu um tempo desse aí e eu vi cristãos aparentemente maduros, e eu vi a suscetibilidade quando aquele Jotinha, eu vou declinar o nome porque ele já foi buscado, um velho se dizendo o autor daquele hino que o Titanic afundou com ele, essa coisa toda, e contando uma história mirabolante, se dizendo judeu, uma série de eivado de mentira, mas tanta mentira, tanta loucura. E eu vi pessoas chorando e dizendo, meu Deus, eu fui vendo, gente, há uma religiosidade tão grande, quem tem o Espírito de Deus discerne. Dá para discernir de saída. Não é uma questão de ser crítico, é uma questão de ter o Espírito de Deus na vida e fazer discernimento entre aquilo que vale e aquilo que não vale. Sim. João, nós conhecemos um homem, quer dizer, você conhece, eu conheço também, que uma vez ouvindo ele contar uma história, ele disse, cara, eu criei uma história, porque assim, eu tinha que impressionar o pecador, né? Se eu não criasse uma história, uma novela... Sobre si mesmo. Sobre si mesmo, o pecador não ia se convencer. Então, eu criei uma história assim. Não foi uma mentira, foi uma novela que eu contei para impressionar o pecador, que eu queria que ele fizesse parte do meu grupo de seguidores, cristãos, né? De cristãos, como pode isso? Como a gente pode querer impressionar aquilo que é impressionante por si só? É colocar biquinho de crochê no pano de prato. No pano de prato. É enfeitar o enfeitável, não é? Melhorar aquilo que não se melhora, já é excelente. Então, há discursos dessa natureza, né? Discurso de razoridade, que faz tanto barulho, faz tanto movimento nas águas para parecerem que elas são profundas, mas elas são completamente rasas. E no fim dá no que dá. Sim, João. Cai diante de todo mundo. A vergonha pública, né? A vergonha pública. Pena que ele não participou dessa vergonha porque... Estava ali sendo comido de bicho. Ele foi morto. Não havia nada que pudesse fazer, porque foi o próprio Deus que o feriu, não é? Foi uma ordem divina e era agora irrecuperável. A sua nudez daquela vida vazia agora está exposta publicamente. Deus não dá uma sua tragédia. Glória a ninguém, né? Não. Desde criança eu escutava essa história. Meu avô me contava essa história, né? Então, assim, eu cresci ouvindo Deus no lugar de Deus e eu no meu lugar. Eu não posso substituir, né? Lembra daquela canção, A Deus seja a glória? Se algum louvor, eu quero entregá-lo a ti. É a melhor entrega que a gente faz, né? Um louvor que a gente não cabe nele, que a gente não é merecedor dele. Toda a glória deve ser entregue a Deus. Vamos buscar aqui, dar uma volta fora do eixo aqui e lembrar sobre a humildade, apesar de toda a grandiosidade. Deus chama Abraão na Mesopotâmia e, de repente, Abraão se torna um líder. Dali, Abraão nunca se ensoberbeceu. O dia que Abraão encontra um sacerdote, Abraão se rende. Traz o dízimo. Reconhece, né? Reconhece, traz a honra. Mas quem era Abraão? Abraão era um grande líder. Abraão era respeitado pelo rei do Egito, pelo rei de Gerar. Era muito respeitado. De repente, mas sabia reconhecer a autoridade. Né? Sabia reconhecer a autoridade, mas era um cara sensivelmente temente. O dia que ele encontrou um sacerdote do Deus Altíssimo, ele se curva, rende a honra, presta-lhe
a homenagem devida, Sim. entrega-lhe o dízimo. Isso é próprio daqueles que temem a Deus e sabem temer, não importa a posição que estiverem. Se lá na presidência da República ou se varrendo o canteiro da empresa que trabalha. Sim, essa coisa do Abraão é muito interessante, né? Porque o texto de Gênesis diz que, reconhecendo Abraão ser ele um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Referindo-se a Melquisedeque, assim, todo homem de autoridade deve reconhecer a autoridade. Lembra que o homem diz para Jesus lá, o centurião, né? Eu também sou um homem de autoridade, sei reconhecer a autoridade, né? Esse reconhecimento de autoridade coloca a gente no lugar da gente. Porque tem pessoas... Porque é isso que vai produzir sinergia. É reconhecer que o outro faz melhor do que o outro tem uma autoridade que eu não tenho, e assim a vida é compartilhada no reconhecimento. Quando eu deixo de reconhecer os outros, quando eu me sento no meu trono, me visto minha melhor roupa, sustento o meu discurso vazio, isso está muito próximo de uma grande derrota. Uma queda, né? Uma queda. A vaidade traz a queda. Exato, A vaidade traz a queda. Então vamos tomar o nosso café. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta para o nosso quarto e último bloco. Lembrando desse movimento, a morte de Herodes, e o Barnabé, junto com Saulo e João Marcos, estão indo agora para a região de Antioquia. Antioquia era, nesse momento, uma igreja bastante estruturada, porque tinha a presença de ministérios fortes ali. Ela se tornou, assim, o centro de lançamento de muitas missões que, a partir de Antioquia, começaram a serem lançados, né? Eram flechas lançadas no alvo, a partir de Antioquia, essa base missionária, né? E nós estamos aqui já no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos e vamos fazer a leitura do primeiro versículo desse capítulo, né? Vamos lá, Lloyd. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também jejuando enquanto esperavam por orientação, o Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e pegaram o navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria dar uma sublinhada numa coisa aqui. Vivendo essa época de franco-atiradores, diferente dessa época, a gente olha para Antioquia e vê que o movimento do deslocamento da igreja era um envio, João. Não era um despacho, nem havia franco-atiradores. Paulo chega a dizer: como é que vão pregar se não forem enviados? Não é? Como é que vão pregar se não forem enviados? Então, o envio, hoje, há um desprezo, não é? Aquilo que a igreja fazia naturalmente, e todos estavam debaixo de um movimento autenticado. Não havia esse tipo de aventura. Eles estão ali, impõem as mãos, o Espírito Santo diz: separa essa gente. Hoje eu fico me questionando quem é que está no comando, se é o Espírito Santo ou são só meras estratégias humanas de conquista e de dominação,
Ou é Deus que está no comando dessa história, né? Bispo, eu visitei uma convenção o ano passado, ou ano atrasado, dezembro, acho que do ano 2022, e conversava com um pastor daquela convenção, que não era o presidente, mas da igreja mor ali. Ele me disse que tinha mais de 500 missionários espalhados pelo Brasil e mundo. E eu conversei com um deles, que foi meu colega de juventude aqui em São Luís, e ele me disse: eu estou no interior do Ceará. Eu não estou em cidade, estou no interior do Ceará provendo coisas, evangelizando e atendendo nessas cidades que a igreja aqui manda, que a igreja aqui supre. Uhum. Então, uma igreja muito grande, muito rica, e que não pega o pastor da igreja não tem fazendas. Ele era gerente de banco, abriu mão para ser pastor. Foi ser pastor, e a igreja que ele comanda é muito rica, todavia ela não tem, ele não tem fazenda, não tem nada, mas eles cuidam. Realmente, ele disse: eu tenho mais de 500, a igreja aqui tem mais de 500 missionários. E eu constatei isso ouvindo o César Roberto, amigo meu, me dizendo: eu estou no interior do Ceará. Ou seja, pulverizaram o Brasil todo com suprimentos, suprindo aqueles homens, pagando para evangelizar e suprindo aquelas necessidades das comunidades. Sim. Então, ainda há. Sim, claro. Ainda há. Infelizmente, não é tanto, mas ainda há. Sim. João e Lloyd, eu pastoreava uma igreja só há 30 anos atrás, e tinha um rapaz na igreja muito interessado na obra de evangelização, mas ele tinha uma história familiar muito dura, muito pesada. Ele era filho único de um casal já de idosos, e o pai dele era ébrio, bebia muito e espancava a mãe. Era uma senhora, eles já eram senhores, não eram jovens. Jovem era o filho, eles já eram idosos. E a mãe dele vivia espancada. Era assim que acontecia. Ele bebia demais, chegava em casa, se exasperava e agredia fisicamente a mãe. E esse rapaz já não suportava mais a situação. Não tinha-se o hábito da denúncia, não se denunciou o pai, e ele continuava lá, porque era o supridor econômico da família, né? Ele continuava lá, e espancando. Quebrou o braço da mãe, quebrou o dente da mãe, inchou o olho da mãe, era uma violência constante. E o rapaz não tinha força para inibir essa questão. E aí ele veio me pedir uma carta, porque ele queria ser missionário. E eu ponderei com ele. Eu disse para ele: e como vai ficar sua mãe? Quando você está em casa, seu pai maneira, mas quando você não está em casa, ele exagera. Você quer ser missionário deixando sua mãe assim, e você acha que isso tem a aprovação divina? Você acha que Deus aprova isso? Não será que você está buscando uma fuga e não uma missão? A tua missão não é cuidar da tua mãe? A tua missão não é ver a tua casa em ordem? Você está querendo escapulir, fugir dessa realidade. O que aconteceu é que ele deu a volta por mim, encontrou um pastor que não sabia da história, nem sei se soubesse faria o que fez. O pastor assinou essa carta de indicação para a instituição que o acolheria, porque do lado de fora ele não via a violência, do lado de fora ele não tinha que se comprometer com aquilo. Ele tinha a ovação das pessoas, porque era um rapaz muito habilidoso, né? Ele estudou duro, se formou e depois abriu mão da sua vida profissional, estava empregado numa indústria. Ele abriu mão do trabalho para ser um missionário. Eu fico aqui pensando com meus botões, né? Quantos estão aí no campo, espalhados pela vida fora,
não como um envio divino, mas como uma fuga das pressões. Tem espírito de caminhoneiro e não espírito missionário. Tem espírito de aventura e não de missão. Então, é preciso a gente parar, pensar, recalcular a rota, para saber se a gente está mesmo fazendo a coisa certa, se a gente está com o timão seguro nas mãos ou se a rota já foi alterada. Porque fazer missão dessa natureza, não posso entender que isso tenha a bênção, a aprovação divina, né? Bispo, lembra a passagem que quando Jesus chama Pedro, né, para seguir viagem com ele, a sogra de Pedro está enferma, está doente, e Pedro tinha que seguir viagem. O que aconteceu? Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E só assim, deixando a casa, Pedro viajou, mas deixando a sua casa em paz, curada, né? Deixando a sua casa sossegada, sua família sossegada e seguiram viagem, né? Então, esses homens aqui falam que eles estavam debaixo da orientação do Espírito Santo, essa igreja aqui, que eles estavam debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo de oração e de orientação. E foi quando o Espírito Santo falou e disse, comissionem Barnabé e Saulo, deu nomes, né? Disse, vou fazer uma grande obra e vocês que se virem para brigar quem é entre vocês, no pau ímpar que vai. O Espírito Santo disse, Barnabé e Saulo estão sendo convocados para essa obra. Né? Isso é uma beleza. Determinei que fizessem a obra está determinada a eles. Então, Deus não deixa dúvidas. Sim. Eu já vi muitas pessoas indo para seminário e gastando todas as finanças dos seus pais, né? Convocando família para fazer vaquinha, rifa, e depois de um certo tempo voltar de lá. Não era isso que eu queria. Sim. Eu pensei, mas não é bem isso, eu pensei que era outra, que era diferente, sim, mas não é isso que eu estou alvejando. É o romantismo que às vezes se contempla, né? Ou mais de 50%. Uma fuga, né? Eu sou muito ousado a dizer, mais de 50% dos seminaristas que saíram do meio da gente, não daqui dessa igreja, na verdade foram fugas das drogas, fuga de uma vida de preguiça, fuga de uma vida de incompetência e etc, etc. Mas vamos para a igreja de Antioquia, lembrar que em Jerusalém eles fugiram da perseguição porque era determinação divina. E se estabeleceram uma igreja em Antioquia que tinha por finalidade ser agência de envio, né? Agência não era de despacho, como diz o bispo Renato, agência de envio para a missão no mundo. Uma base, né? A base. A igreja de Antioquia, olha, ela começa dizendo, no texto que eu tenho à mão, existiam, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, ou seja, a igreja estava bem estruturada. E entre eles aqui faz questão de citar nomes, pessoas de alta influência no poder. O Manaém foi criado na casa de Herodes, era conselheiro do rei. O Simeão, chamado Negro, o Lúcio, que vinha de Cirene, e tudo indica que Cirene era terra de homens de bem, é o que se depende do que se lê. Cirene era terra de homens de bem, homens abalizados, tementes a Deus. Então a igreja estava bem estruturada para ir lá fazer os envios. E começa com Paulo e Barnabé. E muitas outras missões saíram dali. Missões lindas saíram dali, daquela igreja, né? Sim. Eu fiz uma crítica aqui à fuga daquele rapaz, mas assim, eu não considerei a aflição que aquele rapaz sofria também, né? Não foi uma crítica condenativa, mas reflexiva, né? Reflexiva. Eu hoje, depois de mais velho, fico considerando se eu não deveria ponderar mais com ele, encontrar um caminho junto com ele. Porque, assim, ele também não estava suportando mais, porque ele não se sentia com autoridade para fazer parar esse processo, né? E ele vai embora como uma fuga. Não era pressão política,
era a pressão dos problemas. Também não sei o quanto ele era capaz de suportar essa pressão ou se ele já não suportava mais e saiu para viver. Saiu por uma questão de ser insuportável ver a dor da sua mãe ser espancada sem poderes para mudar. Talvez hoje eu aconselhasse a medidas específicas para que o problema fosse resolvido e ele estaria livre para seguir o caminho dele, se esse fosse o caso, né? Então, minha crítica não tem a ver com uma condenação sobre o que ele fez, mas tem a ver com uma ponderação, com aquilo que na superfície se mostrava. Parecia mesmo uma fuga dos problemas. Hoje tem ajudas, né, que a gente pode contar, claro, com grupo de pessoas orientando, né, pessoas que passam por casos de famílias assim, de maus tratos. Sempre tem, né, pessoas a orientar o que fazer, que medidas essa pessoa tomar. Um filho que vê um pai maltratando a sua mãe, né? Que medidas tomar? Uma mãe, né, maltratando seu pai, né? Hoje filhos existe maltratados com hoje excesso. A gente já tem realmente essa comportamentos abusivos na família. Já, né, tem esse mecanismo. Mas veja bem, Jesus, no caso específico do rapaz, Jesus dá uma orientação muito contundente sobre esse fato. Se ofertar, trazeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te com o teu irmão, volta e oferece a tua oferta. Eu não posso me oferecer como oferta ou como mensageiro se os problemas em minha vida, no meu relacionamento, eu não posso ser um conselheiro de relacionamento se o meu relacionamento não vai bem, se não foi resolvido. Eu não posso oferecer a minha oferta se o meu coração está em desacordo com alguém, com o que alguém está vivendo. Isso que eu entendo que foi isso que Jesus Cristo disse. Primeiro, resolve. Primeiro, tira a trave do teu olho e vai resolvendo. Eu entendo que é assim. Mas deixa isso para lá, vamos continuar aqui com essa turma. Lá na frente, quanta culpa uma história como essa castiga a vida de uma pessoa, né? Sim. Porque lá na frente, quando a maturidade chega, as fichas caem, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Um remorso, né? Um arrependimento, vai surgindo tudo ali, né? Sim. Por outro lado, voltar como filho pródigo para casa para tentar solucionar aquilo que, né, que ficou no meio do caminho. Sim. Por outro lado, como é que você vai executar uma tarefa neste lugar se o teu coração, a tua preocupação está cá? Você não está livre. É difícil você sair para executar uma tarefa deixando aqui uma carga de problema para executar. Mas deixamos esse pessoal para lá e vamos continuar aqui. Vamos lá, Lourdes. Saindo da Macedônia, atravessando até a Ilha de Pafos, vamos chegando para lá. Já não sei mais nem onde eu estou, pastor João. Não, nós estamos aqui no 31. Que eles obedeceram, não é isso? Não, aqui eles levaram João Marcos como cooperador. E aí atravessaram a ilha até Pafos e acharam um doidinho lá. Nós estamos no versículo 6, é isso? Sim. Então tá. Eles viajaram pela ilha e em Pafos encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que não se deixava enganar com facilidade. O nome do mago era Bar-Jesus, um homem que não merecia confiança. Desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo, mas o sabe-tudo, pelo menos ele se julgava assim, provocou um tumulto, tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, ou Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem nos olhos e disse: "Você é um falso, um verdadeiro diabo. Você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. Mas agora que você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego, não vai ver a luz do sol por um bom tempo." Na mesma hora, ele perdeu a visão. Começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão.
diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão, muito impressionado com tudo que era dito a respeito do Senhor. Meu Deus do céu. Olha, uma confusão dessa para gerar um novo caminho, né? João chamou ele de doidinho, mas era o que ele era mesmo, né? Na verdade, era outro estelionatário, né? Que usava o seu poder, que criava as suas estratégias, que à noite fazia seus planejamentos e se tornou um engodo no meio da sociedade, a ponto do próprio Sérgio Paulo ter essa consideração toda por ele, né? Era um Uri Geller dos anos 80. Era um Uri Geller dos anos 80. Ele era judeu. Não era nem um estrangeiro, era judeu. Muito habilidoso. Lembra do Uri Geller? Lembro. Que entortava colheres pela televisão? Sim. Era um Uri Geller. Esse período ele foi infiltrado e até algumas das cartas elas são voltadas para pessoas com essa própria natureza. Eles eram infiltrados de magos, de filósofos, não é? E eles eram habilidosos, chamando a atenção para si nas questões de determinadas cidades. Eles dominavam a mente de uma cidade. Eram habilidosíssimos nessa tarefa. E como agora a igreja está em expansão, há um novo movimento para combater esse charlatanismo que está espalhado por todo o mundo conhecido, né? Já não existia mais um Moisés, já não existia mais um Arão. Os sacerdotes não eram dignos de credibilidade porque profanaram o sacerdócio. Então faltava gente para dominar, para ensinar o povo. E eles se aproveitavam, esses que tinham essas habilidades se aproveitavam disso. Percebe que não tinha mais o Moisés. Sim. Lá desde o patriarcado já faltava o Jacó, o Abraão, o Moisés, o Arão, o Josué. Acabaram-se esses homens. Estamos numa era de domínio onde quem é mais safo vai enganando quem quer que seja, quem esteja na frente, né? Na verdade, era um negócio, né? Era um negócio. A espiritualidade virou um negócio. E esse cara era um dos grandes negociantes, propagador de uma fé que não estava na consistência do divino, estava na habilidade humana de fazer magias, de que era muito ilusionismo. Comum, né? Era muito tempo, comum. Todo palácio tinha um homem desse ali orientando o rei. O próprio gnosticismo era baseado nessa coisa da magia, da filosofia, né? E esse homem aqui que frisa aqui que ele era muito inteligente. Mas vocês acham que a confiança hoje? Dele foi tomada por esse encantador. Tem muita diferença de hoje. Quantos pregadores mirabolantes tem por aí com discursos que não há nada, na verdade, do Espírito Santo, há muito da prática daquilo que sabem fazer e cobram caro para fazer isso. Eu não sei quanto está custando hoje um mensageiro itinerante, mas é caro e muitas vezes não traz nada. Curas que não existem. Tem até especializados em fazer mensagem para ofertas. Sim, verdade. E Paulo foi tão corajoso que, olhando nos olhos dele, você é isso, você é aquilo. Paulo, esse homem de coragem aqui, que desmontou. Diz, você perdeu. Né? E bastou isso para que o evangelho tomasse conta. Porque tem que ter coragem mesmo, lógico. Porque para dispersar espetáculos tem que ter coragem. Porque vai tirar o circo. E para tirar o circo, você tem que ter coragem, porque vai virar um buchicho na cidade. Se você não tiver uma contrapartida, o que você vai colocar no lugar desse circo? Que consistência é essa que você traz para acabar com o espetáculo? Então, há uma população revoltosa que se indigna porque seu espetáculo foi tirado, né? Isso está no eixo do governo. Estava na casa do governo, ou seja, era uma espécie de primeiro-ministro ali servindo, fazendo as previsões para o Sérgio Paulo, né? A coisa não estava no povo comum, estava dentro, enraizada dentro do governo
da cidade. Sim, verdade, cara. Que coisa séria, né? Uhum. Parece que a gente vê a história de alguma forma se repetir, né? É. Um contorno aqui, uma tinta diferente ali, né? Para disfarçar. Uma moldura diferente. Uma moldura diferente, mas o pano de fundo é o mesmo. É o mesmo, o enredo é o mesmo, não muda muita coisa. Muda os personagens, mas não muda a história, né? É uma repetição, uma reedição da história. Parece que ele tinha o nome de filho de Jesus, né? Fé, Bar Jesus. Bar Jesus, Filho de Jesus. Ou seja, quem não dava para crer, dava. É filho de Jesus. Gente, nós estamos no minuto final da nossa programação. Para nós foi uma delícia podermos estar aqui com vocês, compartilhando da palavra da fé, anunciando as coisas que estavam acontecendo na igreja naquele primeiro movimento da fé, né, João? Ali seus primeiros 50 anos, a coisa andando, caminhando, quanta coisa linda a gente vê no movimento. O livro de Atos não é um livro de doutrinas, mas é um livro de história que a gente tem que aprender. Tem uma máxima que diz que a gente não aprender com a história, a gente vai incorrer nos mesmos erros dela, né? Então, que aprendamos com a história. Quero lembrar vocês que no próximo domingo é o nosso culto de ceia, né? Sim. Já fica previamente convidado. Se prepare, porque a gente quer fazer uma grande festa com a sua visita aqui. Sim. Certo? Certo. Forte abraço a todos vocês, um excelente domingo e até o nosso próximo encontro. Shalom para todos vocês. Shalom.